Olá, nesse vídeo eu falarei sobre as características da sociedade fenícia, sua origem, sua geografia, sua economia, sua religião, sua história e como que se encontra hoje em dia o atual Líbano. Eu sou o Lucas Schwab e se esse assunto já te interessou, assine a chamada deixando aquele like para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Os fenícios habitavam uma faixa de 200 quilômetros de comprimento entre o Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. De origem semita, provinham do litoral norte do Mar Vermelho. Ao longo dos séculos, misturaram-se a povos de diversas etnias. Do mesmo modo que os cretenses, eles se destacaram por suas atividades predominantemente marítimas, mesmo porque em seu território a prática da agricultura era limitada a alguns terraços localizados nas encostas das montanhas. No litoral da Fenícia surgiram várias cidades com governo independente, como por exemplo Ugarit, Arado, Biblos, Sidon, Tiro, etc. Nessas cidades-estado, o governo era quase sempre exercido por um rei, auxiliado por um conselho de anciãos ou magistrados, que era escolhido entre os grandes comerciantes e os proprietários rurais. Em outras palavras, o governo nessas cidades era controlado por uma oligarquia de mercadores e senhores de terra. As características do poder local e os interesses econômicos impediram que as cidades fenícias se unificassem para formar um estado centralizado. Ao contrário, elas preferiam aliar-se a outros estados mais fortes, como o Egito. Por volta de 1500 a.C., os fenícios intensificaram a atividade comercial, sobretudo nas áreas dominadas pelos cretenses. Em 1400 a.C., com a destruição de Knossos em Creta, eles passaram a controlar o comércio do sul do Mediterrâneo. Nessa época, Ugarit e Biblos, principais cidades fenícias, foram tomadas pelos hititas. Sidon pôde então conquistar a supremacia na região, mas entrou em declínio ao ser atacada pelos filisteus. Em 1100 a.C., aproximadamente, foi Tiro que passou a ter a supremacia. Instalada em ilhotas perto da costa, seus habitantes estavam em melhores condições de defendê-la. No século X a.C., a cidade aliou-se aos hebreus, mas foi excluída em seguida do comércio do Mediterrâneo Oriental por povos que habitavam a região da Península Balcânica. Os comerciantes de Tiro lançaram-se então à conquista do norte da África e do Mediterrâneo Ocidental, onde fundaram Gades, atual Cádiz, na Espanha, e Cartago, no norte da África. Nos séculos seguintes, Tiro evitaria a dominação dos assírios e dos persas, aos quais se aliou. Em 332 a.C., a cidade foi finalmente submetida por Alexandre Magno da Macedônia. Comerciantes experientes, os fenícios eram também hábeis artesãos. Transformavam matérias-primas trazidas de longe em produtos artesanais e eram revendidos em outras regiões. Produziam armas de ferro e bronze, vasos de cerâmica e vidro, joias e um tipo de tecido de lã de cor púrpura de grande aceitação. Os pequenos barcos a remo e a vela dos fenícios percorriam longas distâncias. Seus marinheiros orientavam-se por constelações como a Ursa Maior e conseguiram chegar à atual Inglaterra e dar a volta na África, numa viagem de 3 anos encomendada em 600 a.C. pelo faraó Necau II. Para os fenícios, comércio e pirataria eram a mesma coisa. Aprisionavam homens, mulheres e crianças que eram vendidos depois como escravos. Povo de comerciantes, seu grande legado para a humanidade foi a invenção do alfabeto. Assim como os cretenses, os fenícios também cultuavam a Grande Mãe. Além dessa divindade, as cidades tinham deuses específicos, geralmente chamados de Baal. Baal é uma palavra hebraica que quer dizer Senhor. Baal era associado ao sol e à chuva. Seu filho, Alian, era o deus das fontes. Astarté, deusa da fecundidade. Adonis, como Osíris no Egito, representava o renascimento da vegetação e o triunfo da vida sobre a morte. Melkart era o grande deus da cidade de Tiro. A antiga Fenícia foi ocupada sucessivamente por diversos povos, como os hititas, egípcios e persas. Em 332 a.C., foi conquistada pelo imperador da Macedônia, Alexandre o Grande. Mais tarde, sofreu novas invasões e no século XV foi anexada ao Império Turco-Otomano. Após a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu
surgiu em 1914, o território passou para o domínio francês. Em 1926, tornou-se uma república parlamentarista e em 1941 obteve sua independência definitiva com o nome de Líbano. Na segunda metade do século XX, o Líbano se viu envolvido no conflito árabe-israelense e foi devastado por uma longa guerra civil entre cristãos e muçulmanos, que durou de 1975 a 1990. Em julho de 2006, forças israelenses bombardearam intensamente seu território a pretexto de combater o Hezbollah. Para quem não conhece, o Hezbollah é um grupo de muçulmanos xiitas que praticam atentados terroristas contra Israel. Uma das características do Líbano moderno é a heterogeneidade religiosa de sua população, composta de grupos cristãos, ortodoxos, católicos ou protestantes, muçulmanos, o que inclui xiitas e sunitas e judeus. Se você chegou até aqui, deixe um oi nos comentários para eu saber quem é você. No próximo vídeo eu vou falar sobre a moeda como um meio de obtermos informações sobre as sociedades antigas. Se você é novo por aqui, aproveite e inscreva-se no canal para ter acesso a esse conteúdo em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente algo que você acha que deveria ter sido falado nesse vídeo e que eu acabei deixando sem mencionar. Lembre-se que esse vídeo é uma síntese e que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei duas sugestões bibliográficas para você se aprofundar no tema. Todos os livros indicados possuem links na descrição caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, que terá por título A Moeda como Meio de Informação. Um grande abraço e tchau, tchau.